Hoje eu vou contar uma história que parece um filme de suspense, mas é real e aconteceu em Toronto, no Canadá. É a história de Tess Ritchie, uma jovem de 22 anos que foi assassinada depois de sair com uma amiga em uma boate. O que torna essa história ainda mais chocante é que o corpo dela foi encontrado 4 dias depois, por sua própria mãe, em uma escada ao ar livre a poucos metros de onde ela foi vista pela última vez. Quem matou Tess Ritchie? Como a polícia não conseguiu encontrar o corpo antes? E o que levou a uma reviravolta surpreendente no julgamento do suspeito? Essas são as perguntas que eu vou tentar responder neste vídeo. Fique ligado, porque essa é uma história que vai mexer com você. A mais nova de uma família de 5 meninas, Tess Ritchie foi criada em North Bay, antes de se mudar para Toronto aos 19 anos. Varina Ritchie, uma de suas irmãs, disse que Tess amava sua vida, seus cachorros e sua família. Tess Ritchie já havia servido meses na cidade, mas seu sonho era conseguir um emprego como comissária de bordo e conhecer o mundo. A garota estava fazendo de tudo para conseguir conquistar seu sonho, e inclusive já havia concluído o curso de comissário de bordo do Seneca College, no norte de Toronto. Mas um golpe do destino atrapalhou seus planos naquele outono. Em 23 de novembro de 2017, Tess Ritchie passou por um rompimento em seu relacionamento com o namorado, Julian. No dia seguinte, então, ela buscou o apoio de sua irmã mais velha, Rachel, 8 anos mais velha que ela. As duas irmãs eram muito próximas. Rachel sempre dizia que Tess era sua alma gêmea. As irmãs tinham uma conexão muito forte entre elas. No dia 24 de novembro, então, as duas passaram a maior parte do dia juntas, na casa de Rachel, em Toronto. As garotas, então, ficaram ali conversando sobre o rompimento do namoro de Tess, resolveram fazer algumas compras e visitaram um parque canino. Naquela noite, Rachel preparou o jantar, mas teve que persuadir a irmã a comer, pois ela estava muito abalada com o fim do relacionamento com Julian. Mesmo assim, Tess Ritchie estava fazendo planos para aquela noite. Ela queria se distrair um pouco, então decidiu se encontrar com uma velha amiga do colégio, chamada Riley Simard. Assim como Tess, a Riley era de North Bay e havia se mudado para Toronto no verão de 2017. As duas não se viam há anos, mas agora moravam na mesma cidade e começaram então a se conversar novamente. Naquela noite, então, o namorado de Rachel pediu um Uber para que Tess pudesse ir encontrar sua amiga Riley no centro da cidade. A Rachel se lembra de ter visto sua irmã sair de casa correndo e entrar no Uber. Essa, infelizmente, foi a última vez que ela viu sua irmã viva. A Tess chegou ao Cruzentandos antes de sua amiga, por volta da meia-noite. O clube estava muito cheio de pessoas, todas se divertindo naquele bar. A jovem, então, assim que chegou no bar, mandou uma mensagem para sua irmã, dizendo que ela já havia chegado lá em segurança. Isso era comum entre as irmãs, elas tinham uma relação muito profunda. Sob o tom azulado das luzes do bar, Tess Ritchie pegou uma cerveja na mão e gravou alguns vídeos de si mesma em seu telefone, enquanto esperava pela amiga. A Riley, a amiga então, chegou pouco depois. As duas se abraçaram, como se o tempo não houvesse passado. Não demorou muito para que elas estivessem sorrindo e se divertindo, em uma pista de dança lotada, perdidos em um mar de corpos se movimentando ao ritmo da batida. Na medida então que a noite avançava, as duas continuaram ali bebendo. Tess era pequena e ficava bêbada facilmente, chegando a cair nas pessoas em alguns pontos. Foi aquele tipo de noite muito confusa, que não é incomum para alguém de 20 e poucos anos que está superando o término de namoro. O que as garotas não sabiam era que, naquela noite, elas não estavam sozinhas naquele bar. Kaylee Skeletor também estava lá. Kaylee Skeletor era uma espécie de mulherengo, embora externamente sua personalidade não transmitisse exatamente isso. No outono de 2017, Kaylee Skeletor tinha 21 anos e morava com os pais e o irmão mais novo em sua casa no norte de Toronto. Ao terminar o ensino médio, ele completou então um ano de pós-graduação como mecânico de automóveis e começou ali a trabalhar com o pai na construção civil. Ele adorava fazer esculturas em pedra-sabão, bem como videogames, jogos de tabuleiros e jogos de cartas. Kaylee tinha também algo de obscuro em sua personalidade. O rapaz tinha um estranho e obsessivo interesse pela pornografia violenta. Ele também ficava animado com coisas incomuns, como sexo não consensual e imagens de asfixia. Kaylee tinha, então, digamos, um gosto diferente. Ele gostava de sufocar os seus parceiros sexuais. Embora ele fizesse isso de forma consensual, o rapaz tinha um fetiche muito estranho e perigoso. Certa vez ele disse a um policial disfarçado que gostava de ir a bares gays para encontrar então mulheres para passar a noite. Uma vez que esses locais também eram frequentados por mulheres heterossexuais, e essas mulheres geralmente eram presas fáceis para ele, já que ali não havia concorrência para Kaden.
Naquela noite, então, esse rapaz estranho chamado Keenan chegou ao Cruising Tango cerca de 15 minutos antes de Tess Ritchie, depois de fazer ali um esquenta com alguns amigos. Nas imagens das câmeras de segurança, podemos ver então o Keenan e também a Tess junto com sua amiga, mas em nenhum momento eles interagiram ali dentro do bar. A certa altura, Keenan Skeletor pode ser visto flertando e dançando com outro homem. Enquanto suas mãos vagam pelos corpos uns dos outros, as amigas Tess e Riley passam, mas não trocam sequer um olhar com ele. As garotas passam então a noite toda ali bebendo, se divertindo, e por volta das 2h15 da manhã, a Tess e sua amiga são convidadas pelos seguranças para deixar o clube. Agora, obviamente embriagadas, Tess Ritchie foi flagrada discutindo com o segurança, que a conduziu em direção à porta. A garota não queria ir embora, ela queria continuar ali se divertindo, mas como estava um pouco alterada, os seguranças queriam que elas já fossem embora. Ela chegou a tropeçar na porta e nos degraus da frente do bar, segurando-se no corrimão para se equilibrar. Ela e Riley, então, acenderam um cigarro na calçada e ficaram ali, circulando no meio da multidão, enquanto o bar se esvaziava. A essa altura, Keenan Skeletor também já estava do lado de fora do bar. Ele teve então uma breve conversa ali com Riley, enquanto pediu isqueiro emprestado para ela. Keenan e Tess Ritchie ainda não haviam se falado. Na maior parte do tempo, Keenan espreitava nas bordas da multidão. Ele teve breves conversas com diversas pessoas, mas não parecia pertencer a nenhum grupo. Às 2h20 da manhã, então, Tess Ritchie e sua amiga caminharam em direção ao norte da Church Street, desaparecendo da vista da câmara externa do clube. Keenan Skeletor então olha na direção delas e depois de alguns momentos e conversas com outras pessoas, ele começa a caminhar na direção das meninas. Pouco depois, os três se encontraram então. A Tess tentou chamar um táxi que passava aquela avenida, mas o Keenan não deixou que ela pedisse o táxi. Tess queria ir para casa, mas Keenan não queria que a garota fosse embora, já que ele tinha outros planos macabros em mente. Uma câmera de segurança de um caixa eletrônico próximo mostra Keenan caminhando com Tess, enquanto comiam seu lanche na rua. Segundo alguns relatos, houve um problema no carrinho de cachorro-quente, pois a Tess pediu um lanche vegetariano e o rapaz do carrinho acabou entregando um lanche comum para ela. Ela ficou irritada com o rapaz, já que estava um pouco alterada pela bebida, e houve ali uma discussão. Ali próximo do carrinho de cachorro-quente estava Michelle Tape, uma garota que morava a 2 portas daquele local. Ela estava do lado de fora de sua casa, conversando com seu vizinho por volta das 3 da manhã, do dia 25 de novembro, quando viu Tess, Riley e Keenan comendo aquele cachorro-quente, após saírem da balada. Michelle mais tarde testemunhou dizendo: eles estavam rindo e pareceu que estavam correndo, como se tivessem acabado de fazer algum tipo de travessura. Ela estava certa. Não muito antes disso, Riley e Tess haviam borrifado mostarda em todo o carrinho do vendedor de cachorro-quente, por conta daquela confusão que acabei de dizer. A Tess então pediu desculpas para Michelle por estar fazendo barulho ali na frente da casa dela, mas a garota disse que tudo bem, não tinha problemas, não havia necessidade de se desculpar. A Tess então se apresentou a ela, assim como Keenan e Riley Simard. As garotas estavam bem altas pela bebida que haviam consumido naquele bar, mas Keenan não. O rapaz estava bem quieto, como se estivesse arquitetando algum plano diabólico. As meninas fizeram amizade com Michelle e começaram a contar a história de Tess, que ela havia terminado com um namorado que estava muito triste. Aquela conversa ali perto da casa de Michelle durou cerca de 20 minutos. As garotas então trocaram telefones e neste momento a Riley entrou em um Uber e foi embora, deixando Keenan e Tess conversando com Michelle. Ao se despedirem, Keenan Skeletor se aproximou e colocou a mão no ombro de Tess e disse para a amiga dela: fique tranquila, eu cuido dela. Michelle também se despediu do grupo e agora havia ficado apenas Keenan e Tess. As imagens de câmeras de vigilância ali próximas mostram Tess caminhando em direção a Church Street, com Keenan Skeletor bem atrás dela. Às 4h02 da manhã, Tess pediu um Uber em seu app de celular. O motorista apareceu no local da coleta 10 minutos após, mas Tess não estava no local aguardando o Uber. Na manhã seguinte, a irmã de Tess, Rachel, enviou uma mensagem de texto para sua irmã mais nova. Porém, ela não esperava receber uma resposta imediata, considerando que Tess tinha saído na noite anterior. Porém, já era 6h30 da tarde e Rachel ainda não tinha notícias da irmã. Foi nesse momento que ela percebeu que suas mensagens para Tess não haviam sido entregues. Rachel então tentou ligar para a irmã, mas a ligação caiu no correio de voz. Isso não era normal Tess não responder. Ela geralmente estava com o telefone o tempo todo. Rachel então pediu ao seu namorado que fosse até o apartamento da irmã para verificar o que tinha acontecido, se ela estava lá. E começou também a fazer contato com suas amigas para ver se alguém tinha o paradeiro de Tess.
Chegando no apartamento, Tess não estava em casa. À medida que o pânico começou a crescer em seu estômago, Rachel logo começou a ligar para hospitais e para a polícia. A polícia não descobriu nada. Naquela segunda-feira, a mãe de Tess, Christine Hammerstone, viajou de North Bay para Toronto, depois de ficar preocupada com o desaparecimento de sua filha mais nova. A mãe dela, então, e um amigo da família, Randall Miller, decidiram procurar por Tess nas áreas onde ela foi vista pela última vez. Os dias foram se passando e nenhuma pista do paradeiro de Tess surgiu. 4 dias após o sumiço de Tess, imagine você, a mãe dela e seu amigo encontraram o corpo de Tess em uma escada, ao ar livre, atrás de um prédio na Church Street, a cerca de apenas 40 metros da boate onde ela estava com sua amiga. Eles chamaram a polícia, que inicialmente não reconheceu o corpo como sendo de Tess, pois ela estava vestida de forma diferente da descrição que haviam recebido. Imagine você que a mãe de Tess só encontrou o corpo 4 dias depois, porque a polícia não fez uma busca adequada na área. Os policiais que atenderam a ocorrência inicial de desaparecimento não entrevistaram as testemunhas, não verificaram as câmeras de segurança e não fizeram uma varredura no local. Eles também não informaram a família de Tess sobre o protocolo de busca e não pediram a ajuda de outras unidades. O trabalho da polícia nesse caso foi muito ruim. A polícia chegou a admitir que houve falhas na investigação e posteriormente pediu desculpas à família de Tess. Após encontrar o corpo de Tess, a mãe da garota então encaminha uma mensagem para sua filha mais velha, Rachel. Ela havia enviado uma imagem então no celular dela e na sequência faz um telefonema, dizendo aos prantos que havia encontrado o corpo de Tess sem vida. Embora o corpo de Tess Ritchie tenha sido encontrado, não houve explicação para o que aconteceu com ela. A polícia inicialmente não suspeitou de crime, mas a unidade de homicídios acabou assumindo o caso. E depois, uma autópsia revelou que ela havia morrido por compressão no pescoço. O corpo de Tess foi encontrado nas escadarias de uma construção, ali próxima da boate. As calças de Tess estavam sujas de sêmen, o que sugeria qual poderia ter sido a motivação daquele crime horrível. Durante uma coletiva de imprensa em 10 de dezembro, a polícia de Toronto então divulgou fotos retiradas das câmeras de vigilância e do homem que havia sido visto pela última vez com Tess, sentado em um banco da praça, e a polícia então divulgou aquele retrato falado, tentando encontrar então aquele possível suspeito. Por volta das 9 da noite, Kaylee Skeletor ligou para o 11º Divisão de Polícia e disse: "Eu sou o cara da foto." Os policiais foram à casa de Kaylee Skeletor e o colocaram sob detenção investigativa. Skeletor, seus pais e um dos seus advogados foram para a 51ª Divisão, onde conversaram brevemente com os detetives de homicídios, mas se recusou a fornecer o depoimento. Os pais de Kaylee trouxeram comida e uma garrafa de água para o filho. Ao fazer isso, eles acabaram entregando à polícia algumas evidências importantíssimas. Ainda na delegacia, Kaylee bebeu aquela água e jogou a garrafa vazia em uma lixeira. A polícia então prontamente coletou aquela garrafa e enviou-a para análise no Centro de Ciências Forenses, onde foi extraída uma amostra de DNA. Após a análise, então, descobriu-se que aquele DNA da garrafa era compatível com a mancha de sêmen encontrada nas calças de Tess. A polícia então tinha Kaylee Skeletor como seu maior suspeito. Os investigadores então estavam planejando uma operação secreta, na qual monitorariam Kaylee Skeletor ao longo de várias semanas, mas as preocupações com a segurança pública tiveram precedência. Assim que as evidências de DNA chegaram, disse o delegado responsável pelo caso, ele logo quis prender Kaylee. Era necessário prender o quanto antes aquele maníaco. A polícia então arma uma emboscada e fica à espreita, acompanhando os passos de Kaylee. No dia 4 de fevereiro de 2018, a rapaz então sai de casa com sua família e vai até uma sala de cinema, assistir ao jogo do Super Bowl. Ao sair da sala de cinema, a polícia dá a voz de prisão para Kaylee Skeletor. O rapaz foi preso pouco antes das 23 horas do dia 4 de fevereiro. Ele foi levado para a 13ª Divisão e colocado em uma cela. 2 outros homens estavam trancados em celas de cada lado dele. Kaylee Skeletor não tinha ideia de que ambos eram policiais disfarçados e que estava prestes a lhes fornecer muitas evidências sobre o paradeiro de Tess. Os 3 homens estavam sentados em celas separadas, indefinidas, com uma combinação de vaso sanitário e pia, além de uma cama. Kaylee Skeletor foi trancada em uma cela entre os 2 policiais, com os 3 homens de frente para a mesma parede. Nenhum deles conseguia se ver, mas isso não os impediu de conversar por horas. Em sua cela, então, Kaylee começa a conversar com os policiais disfarçados de prisioneiros. Eles começaram falando sobre o jogo que acabara de acontecer, e a conversa floresceu a partir dali. Ao longo das horas seguintes, Skeletor falou longamente sobre sua paixão por jogos de tabuleiros e cartas, especificamente um chamado Magic the Gathering.
Ele também passou um tempo se gabando de sua habilidade de conquistar mulheres. Kaylee então disse que dormiu com mais de 40 mulheres, sendo que ele tem apenas 21 anos de idade. Além disso, ele começou a falar sobre fazer quartetos e fazer sexo com mais de uma mulher ao mesmo tempo. Ele disse que fazia isso nos campos universitários e com garotas aleatórias que as garotas também imploravam para dormir com ele. Kaylee também contou aos policiais sobre Tess e por que ele foi preso. Kaylee disse que quando ele deixou Tess, ela estava viva, então talvez ela tenha tirado a própria vida, mas ele não sabia o que havia acontecido com a garota. Kaylee Skeletor disse para os policiais disfarçados que estava bêbado e que algo poderia ter acontecido, mas não se lembra, e também não acha que ele seria capaz de matar Tess. Kaylee não apenas contou tudo aos policiais disfarçados, mas também confidenciou detalhes importantes a um colega de cela quando eles foram trancados juntos em um centro de detenção de Toronto, por cerca de 2 meses em 2018. O preso disse que inicialmente sentiu pena de Skeletor, pois ele era um jovem preso pela primeira vez, então ele o convidou para dividir sua cela, enquanto os dois estivessem sob custódia protetora. Mas com o tempo ele se irritou com seu novo companheiro de cela, que ele Skeletor chorava até dormir à noite porque não queria cumprir pena, e porque sentia a falta de sua mamãe, mas não demonstrava remorso pela morte de Tess, disse esse companheiro de cela. Este preso contou para a polícia que Kaylee Skeletor contou toda a história para ele sobre o que aconteceu naquela noite. Kaylee disse que ele tinha conhecido Tess no bar Cruz and Tangos, antes de terminarem nas escadas da 582 Church Street. Ele ficou com Tess naquela noite. Eles se beijaram, mas o rapaz disse que perdeu o controle quando ela disse que não queria ir mais longe. Kaylee estava excitado, queria continuar, mas Tess queria parar. Kaylee então amarrou um lenço no pescoço de Tess. Ela estava no chão, amarrada, e isso o excitou. Ele já havia passado do ponto de não ter mais controle. Tess acabou morrendo ali, naquela escadaria da igreja. No tribunal, Kaylee Skeletor negou categoricamente que essas conversas tenham ocorrido com seu companheiro de cela. Seu advogado chamou o preso de mentiroso, manipulador e patológico. Durante todo o julgamento, a equipe de defesa de Kaylee Skeletor afirmou que seu cliente não matou Tess Ritchie. Então, se ele não o fez, quem fez? De acordo com Kaylee, em vez de deixar Tess entrar no Uber, ele se aproximou de Tess e começou a consolar a garota, que estava muito chateada. A Tess queria continuar ali conversando até tarde, e já que Kaylee estava ali, a garota começou a desabafar com ele sobre a separação dela. Nesse momento então, ele começou a falar sobre a dissolução de um dos seus relacionamentos também, para fazê-la se sentir melhor. Tess então pediu-lhe que a seguisse até a entrada de automóveis da igreja e desceu até aquela escadaria externa da propriedade. No tribunal, a defesa não acreditou que Tess fizesse isso, especialmente depois de pedir um Uber para levá-la para casa. O que Kaylee disse é que ele e Tess desceram um lance de escadas e começaram a se beijar. Imagens de segurança mostram Kaylee e Tess andando de mãos dadas pela calçada de cascalho por volta das 4h14. Nenhuma câmera foi posicionada de frente para a escada, então apenas 2 pessoas sabem o que aconteceu, e uma delas está morta. O veredito do julgamento de Kaylee surgiu no momento em que a preocupação com a pandemia se espalhava pelo país e pelo mundo. Quase todos os processos judiciais de Ontário foram adiados por meses. O juiz Michael Dambrot ofereceu ao júri do caso, então, a mesma opção, mas eles optaram por continuar. Em seu discurso de encerramento ao júri, a advogada de Kaylee, Lydia Riva, retratou Skeletor como um garoto inofensivo e um jovem inocente que acabou de ter um encontro sexual consensual. Por mais difícil que seja aceitar, por mais desconfortável que nos possa fazer sentir, o sistema de justiça criminal pode errar, disse a advogada de Kaylee. O Sr. Skeletor era um alvo fácil. Ele é fácil de culpar. A análise da justiça foi diferente. Simplificando, Kaylee Skeletor agrediu sexualmente e estrangulou Tess Ritchie até a morte, porque queria sexo, disse a advogada Bev Richards. Ele sentiu que Tess era sua, independentemente do que Tess quisesse. Tess Ritchie foi assassinada porque disse não. O julgamento foi comovente para mãe, irmãs e outros apoiadores de Tess, que às vezes se cambaleavam e choravam no tribunal. Embora agora tenham algumas das respostas que desejaram por tanto tempo, suas vidas mudaram para sempre. O assassino de Tess Ritchie, Kaylee Skeletor, foi condenado por homicídio em 1º grau, com pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. O mal não apenas levou Tess naquela noite,
mas também condenou sua família sobrevivente a um futuro cruel e doloroso, ao mesmo tempo que roubou do mundo tanto amor e potencial, disse a irmã de Tess, Varina. Que sua história sirva de lembrete de que ninguém deve andar sozinho na escuridão e confiar em desconhecidos. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você achou a história de Tess Ritchie comovente, clique aqui e acompanhe a história de Tiffany Johnston, uma jovem que também foi morta de uma forma cruel e dolorosa.